convido para fazer uso da palavra o senador Fernando Collor de Mello. Falará como orador inscrito. Por uma permuta que fizemos, senador. Inicialmente, senadora Vanessa Graziotin, que preside esta reunião, os meus agradecimentos pela cessão do seu espaço nesta tribuna para que dela possa fazer uso. Excelentíssima senhora presidenta desta reunião, senadora Vanessa Graziotin, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. Em meu primeiro ano de mandato nesta Casa, há 6 anos atrás, apresentei proposta de emenda à Constituição que institui o sistema parlamentar de governo. A proposta encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República Brasileira. Volto a este tema, senhora presidente, no momento em que se discute a possibilidade de realização de um plebiscito popular para efetivar uma reforma política. Como disse em meu pronunciamento quando da apresentação da PEC em 2007, sugerir e discutir uma proposta de adoção do parlamentarismo no momento em que o país aguarda há quase 2 décadas a materialização de uma reforma política tão intensamente prometida, tão seguidamente discutida e tão ansiosamente esperada como capaz de aprimorar nossa organização política, não me parece um ato gratuito. Hoje, diante do estado de efervescência popular por mudanças no sistema político e da possibilidade de um plebiscito, ou mesmo de um referendo, esses fatores trazem obrigatoriamente para a agenda política a discussão e o aprofundamento sobre o primeiro e mais importante requisito para uma reforma política, ou seja, que sistema de governo nós queremos. Essa é a pedra angular de uma verdadeira reforma política. Essa é a condicionante inicial a ser levada em conta. Da sua definição é que poderemos partir para o detalhamento do novo modelo de sistema partidário e eleitoral mais adequado para atender às demandas e aos anseios da sociedade brasileira. É o caminho mais recomendado em que partimos do geral para o específico. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, não entro aqui na discussão da conveniência ou não de um plebiscito, ou mesmo de uma alternativa a ele, que seria o referendo. O meu propósito não é, no momento, abordar a forma, mas sim o conteúdo e a oportunidade. Restrinjo-me, portanto, a defender que, frente à necessidade de uma reforma política, a primazia do debate recai preliminarmente na escolha do sistema de governo. E aqui não quero colocar esta definição baseada apenas na dicotomia presidencialismo versus parlamentarismo. Como é sabido, existem outras formas, outras derivações. Cabe a nós estudarmos os modelos, as peculiaridades e as subdivisões de cada um desses sistemas para, numa conjugação racional de alternativas, chegarmos àquele que mais atenderá às vozes da população. Lembro que, desde o ano passado, tenho trazido a esta Casa, desta mesma tribuna, a preocupação com o esfacelamento das instituições, a crise entre os poderes, o descrédito em relação à atividade política e que muito está relacionada às reivindicações e às justas reclamações da sociedade neste momento de mobilização e protesto. Toda essa crise, como venho prenunciando, acabou por nos levar à crise do modelo de democracia representativa, ou, em outras palavras, ao fenômeno que denominei como o paradoxo da legitimidade versus credibilidade, em que há uma inversão de valores total da sociedade diante dos poderes, dos órgãos e dos agentes públicos.
A título de exemplo, basta citar a situação dos três poderes da União, em que o poder de maior legitimidade, sem nenhuma dúvida, pois 100% de seus integrantes são escolhidos pela população, no caso do Legislativo, é hoje o de menor aceitação popular. De outro lado, o Poder Judiciário, para cuja composição não há qualquer participação da sociedade, é que detém, no momento, a maior confiança da sociedade. Entre os dois, o Executivo, em que apenas parte de seus membros, os chefes do Executivo, são eleitos e o restante dos integrantes nomeados pelos titulares. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quem sabe agora não chegou o momento de uma reflexão acurada, responsável e realista para começarmos a entender o que deseja a população brasileira? Mudança. Mudança. Quem sabe não é a hora de tentarmos mudar completamente o paradigma de uma autêntica reforma política, sem cair na velha tentação das costumeiras e oportunistas reformas eleitorais e meramente eleitorais, meramente maquiagem eleitoral de ocasião? Afinal, senhora Presidente, já demonstrei aqui, quando da apresentação da minha proposta de emenda constitucional, que, na realidade, nunca exercemos o parlamentarismo aqui no Brasil. Se, de um lado, no Império, a concentração do poder moderador e de chefe de Estado na figura do imperador acabou por torná-lo, na prática, o senhor de todas as decisões, de outro, a experiência de 1961-1962 foi tão somente um remédio paliativo e temporário para a crise política gerada com a renúncia de Jânio Quadros e a assunção de João Goulart, já que nem mesmo naquele modelo dissolver a Câmara o presidente podia. Ou seja, em ambos os casos, o que se tinha era uma contrafação ou simulação do regime parlamentar. O fato, senhora Presidente, é que vislumbro no parlamentarismo a melhor opção. Se olharmos o panorama do mundo contemporâneo, constataremos que o presidencialismo é cada vez mais uma exceção no conjunto das nações. Nas antigas e amadurecidas democracias europeias, o sistema parlamentar é quase uma unanimidade. Não é sem razão que lá se encontram as nações mais prósperas da humanidade. Trata-se também de um regime em expansão na Ásia, como comprova sua consolidação em países como o Japão e a Índia. Até mesmo na China, com suas especificidades políticas e ideológicas, prevalece importante feição típica dos sistemas parlamentaristas: a clara divisão entre as chefias de governo e a chefia de Estado. Ademais, defendo o parlamentarismo por entender que é a forma mais eficiente e moderna de trazermos o relacionamento político para um âmbito que não seja o da refrega constante entre o Legislativo e o Executivo, que gera os malefícios das crises de governabilidade e, mais ainda, a subserviência do Parlamento em relação ao governo, como sentimos hoje com o desgastado, inconveniente e criticado presidencialismo de coalizão. A hipertrofia de um poder, a centralização das decisões, os excessos burocráticos sob um só comando e a consequente letargia e paralisação da gestão pública, onde o discurso prevalece sobre as ações e os meios sufocam os resultados, tudo isso está negativamente subentendido nas mensagens das ruas. Por isso, senhora Presidente, o parlamentarismo mostra-se como um modelo ágil, eficaz e dinâmico, tanto na administração pública como na superação das crises políticas e institucionais. Afinal, trata-se de um sistema de governo em que o princípio de pesos e contrapesos se opera sem traumas, ao contrário de que ocorre no presidencialismo clássico, de acordo com a modalidade de executivos fortes, em que esse recurso funciona não como moderador
das crises políticas e administrativas, mas, ao contrário, como seu deflagrador. Somam-se a isso os mecanismos do parlamentarismo que, além de amenizar as crises, estreitam a relação popular, a começar pela possibilidade de dissolução da Câmara e a convocação de novas eleições em momentos de instabilidade política e institucional. Teríamos ainda instrumentos da minoria, como o voto de desconfiança construtiva, que pode dissolver o gabinete desde que a moção seja acompanhada de uma nova composição a ser eleita por maioria absoluta, bem como o voto de confiança para reafirmação do Conselho de Ministros. Tudo isso sem falar na possibilidade de queda do gabinete pela rejeição de medida provisória, instrumento típico do parlamentarismo, mas que, por esse recurso e pelas limitações para sua edição, seria utilizado com muito mais parcimônia do que hoje verificamos no presidencialismo de coalizão, ou, como dizem muitos analistas, na ditadura de uma supermaioria. Além do mais, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o parlamentarismo permite muito maior controle. O parlamentarismo permite muito maior controle da sociedade sobre o governo, por meio da constante presença do chefe do Executivo chamado ao Congresso Nacional para, em audiências públicas, dar explicações sobre as políticas e as ações do governo. Com isso, reforça-se a chamada accountability, ou seja, a prestação de contas do governo para com a população, que pode se dar diretamente pela sua participação nessas audiências no Parlamento ou por meio de suas emendas ou seus representantes. Trata-se, na prática, da transparência da gestão pública que tem sido tão demandada e citada nas manifestações em curso pelo país. Em suma, e este é o principal fator, com o parlamentarismo é possível estabelecer uma maior proximidade com as ruas, com a sociedade, com o eleitor, com as suas demandas. Em suma, senhora presidente, os movimentos populares estão nos mostrando claramente que eles são contrários. Isto sim, eles são contrários ao sistema político em vigor há décadas. Temos que reconhecer, vem se isolando das forças sociais e, com isso, impedindo a materialização das reais expectativas da população. O que querem, no fundo, essas mobilizações é uma reforma completa desse sistema para tornar efetivamente a ação política mais eficaz e transparente. Para tanto, não tenho dúvida, somente a adoção do parlamentarismo e não de pequenas adaptações no sistema eleitoral poderá viabilizar a profunda e necessária reforma política. E a chance, volto a defender, está no plebiscito sugerido pela Presidente da República. Creio que até que bastaria uma preliminar mais decisiva pergunta ao eleitor. Você é a favor da mudança para o parlamentarismo no sistema de governo? De posse desse resultado, o Congresso Nacional, dentro de suas prerrogativas constitucionais, desdobraria as regras necessárias e completaria a reforma política de acordo com a decisão e a vontade dos eleitores brasileiros. Por fim, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, tenho plena convicção também de que uma reforma política, ainda que paradigmática em termos de alteração do sistema vigente, não será suficiente para atender a totalidade das demandas da sociedade, se não for, paralelamente, acompanhada de uma autêntica reforma administrativa nos 3 níveis dos poderes, particularmente no âmbito do Executivo e em todos os entes da Federação, a começar pela redução de ministérios, órgãos públicos e cargos comissionados. Assim, o que se vislumbra das ruas é uma máquina administrativa estável, onde prevaleça o mérito, uma máquina mais enxuta,
e capaz de oferecer uma gestão de governo ágil, eficaz, transparente e sensível na prestação dos serviços públicos, independentemente do governo que se instale. Por fim, senhora presidente, no que tange às possibilidades de aprovação do parlamentarismo, a evolução dos dados dos dois últimos plebiscitos, em 1963 e 1993, nos leva à conclusão de que, em 30 anos, aumentou o apoio à opção parlamentarista e diminuiu a preferência pelo presidencialismo, enquanto mais do que triplicou a proporção dos indecisos e indiferentes. Os dados indicam ainda que uma consistente e sistemática campanha de esclarecimentos terminaria por criar maior oportunidade de uma possível vitória 20 anos depois, em 2013, do parlamentarismo pelo voto popular, ser confirmada esta tendência constatada. Era o que tinha a dizer, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado. Cumprimento o senador Fernando Collor pela abordagem do tema, avaliando as relevâncias e, sobretudo, a questão, o destaque dado ao sistema de governo. Meu Estado é um Estado, eu diria, parlamentarista por excelência, pelos grandes líderes que teve defendendo esse sistema de governo. Tivemos um plebiscito a respeito dessa questão, mas hoje atual no momento que estamos vivendo. Então, a contribuição de Vossa Excelência é extremamente relevante. Cumprimento. Muito obrigado.